Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Sem Neura, um podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender, porque, como eu sempre digo, a base do entendimento e do sucesso do tratamento vem em você conhecer aquilo com o qual você está sofrendo, aquilo com o qual você está passando, e principalmente você vê que existe uma luz no fim do túnel, tem sucesso no manejo desses problemas da coluna vertebral. E para me ajudar a conversar um pouquinho sobre isso, novamente eu vou trazer uma paciente que virou uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais, exatamente para contar essa trajetória de altos e baixos no manejo da doença da coluna, para a gente poder ver que doença da coluna não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe nacionalidade, ela pode acontecer em qualquer pessoa e a gente sabe que existe um contínuo no tratamento da doença da coluna. Então, eu trouxe aqui a Mariana, né, a Mari, como a gente se trata, tá? Que é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, porque apesar de jovem, ela é uma pessoa brilhante, e ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, como é que a gente se conheceu, como é que foi a evolução dentro dessa experiência no manejo da doença da coluna. E eu não vou ficar dando spoiler, tá? Pra gente não perder o brilhantismo dessa entrevista. Mas, Mari, primeiro eu queria, agradecer demais você ter aceitado a gente poder conversar e dividir um pouquinho dessa sua trajetória com as pessoas, porque, eu fico muito feliz que essa iniciativa do podcast, a gente está recebendo inúmeros comentários que, vem trazendo a diferença para as pessoas. Então, a gente vem percebendo que pessoas estão melhorando o conhecimento da própria doença com as informações que a gente está colocando aqui. É porque a desinformação, ela acaba gerando um certo medo, né? Fica todo mundo com muito medo do diagnóstico e até procurar ajuda, porque, eu acho que as doenças da coluna é um negócio, que caiu num mito popular tão grande que as pessoas, é uma dor nas costas. Nossa, mas só uma dor nas costas, tá só por conta de uma dor nas costas, tenho isso há não sei quantos anos e a pessoa não procura entender o que está acontecendo consigo mesmo e ela vai aceitando determinadas limitações. É uma honra estar aqui, tem um tempo que a gente se conhece e foi uma virada de chave mesmo. Eu cheguei para você muito menina ainda e... Começa com a gente, quem é a Mari? Meu nome é Mariana. Eu tenho hoje 30 anos, embora não pareça, porque eu tô no formol o tempo inteiro. Eu sou gestora de qualidade, atualmente sou gestora de qualidade num laboratório de análise e eu presto consultoria com a patologia. E foi uma grande sacada que numa consulta você falou assim, cara, vamos mudar o jogo? Porque não tá te fazendo bem e tal. E eu tenho uma admiração incrível por você, pela sua equipe, mas eu acho que esse tato que vai além do médico-paciente, você conseguir enxergar a pessoa, é o diferencial, entendeu? Então, a minha história é essa. Eu sou Mariana Cruz, eu tenho 30 anos, trabalho na saúde há 10 anos, trabalhei coordenando uma equipe de anatomia patológica, meu trabalho é pouco conhecido ainda, eu faço análise macroscópica dos materiais de peça cirúrgica, biópsia, e depois de uma série de pancadas, isso é importante, então só para ajudar a esclarecer, porque faz parte da nossa conversa, ainda mais com a sua doença. Quando eu te conheci, você não era gestora. Não. Você metia a mão. Eu era analista, isso aí. O que você fazia? Cara, como é que era a posição que você ficava? 16 horas no dia, 16 horas no dia, em pé, porque faz parte de mim, enquanto tem para fazer, eu tô ali fazendo, porque a minha preocupação sempre foi o paciente na ponta. Então, eu tenho 100 peças para analisar, eu vou analisar 100 peças. E o que acontece? Na anatomia patológica, o médico cirurgião, ele faz a retirada ou de uma mama, um baço, um fígado, um intestino, e ele precisa conseguir entender o diagnóstico. Para isso, precisa do analista, para ele conseguir diferenciar o que é um tumor, o que é uma inflamação benigna, e essa sou eu. Eu faço essa análise.
E, assim, 16 horas dia em pé, porque eu tenho um grande defeito, não consigo trabalhar sentado, eu acho que eu perco a agilidade, a mobilidade, com o pescoço flexionado, porque você tá com o bisturi numa mão, a peça na outra e analisando na bancada. Então, assim, a postura me machucava, sempre me machucou, desde que eu comecei a trabalhar, mas assim... Eu entendia que era por conta das várias horas que eu ficava naquela mesma posição. E chegou um ponto que ficou insustentável. E aí eu falei, cara, alguma coisa de diferente está acontecendo. E nesse alguma coisa de diferente está acontecendo, eu comecei a sentir muita dor. E irradiava para a mão. E eu já cheguei a perder bisturi várias vezes dentro da peça, porque soltava. Tipo, tô fazendo uma avaliação de uma amputação de membro inferior, por exemplo. Uma amputação transfemoral, então é uma perna inteira que chega para você tem que ter força para segurar o membro e destreza com a outra mão para você poder ir fazendo a clivagem, né? Os cortes de clivagem. E aí eu perdia força e ou caía o membro, ou caía o bisturi, me cortei 2 vezes, precisei tomar coquetel porque perdi força, então me machuquei. Aí eu falei, não, agora tá na hora de procurar um médico, porque não tá certo. E aí fui num clínico, não, vai num ortopedista, que provavelmente o ortopedista vai avaliar sua coluna, alguma coisa. Aí em casa eu vi assim, isso é um bico de papagaio, menina. E como eu sou da saúde, eu tinha um pouco mais de entendimento, não era tão leiga. Então eu sabia assim que tinha uma coisa diferente acontecendo. E aí comecei. E nessa época você estava com 20 e poucos anos. Em 24 para 25 anos. E todo mundo assim, você é muito nova, isso é frescura. Não, isso é preguiça, muito nova. E era assim, os comentários de... Inclusive, o que me assustava é que assim, eu trabalhava com muitos médicos, inclusive os meus chefes eram médicos na época. E eu ouvi muito isso, assim, isso não é nada não, isso é, sabe, sem ter o tato de, pô, pode estar acontecendo uma coisa realmente, vamos instruir essa menina que ela tá. Porque com o conhecimento que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu consigo olhar pra trás e falar assim, realmente, eu era uma menina mesmo, cara, assim, malícia pra um monte de coisa. E aí, comecei. Foi uma saga. Passei, acho que, por uns 2 ortopedistas, e aí é fisioterapia, e medicação, e passei por neurologistas que, não, vamos fazer uma eletroneurografia pra gente ver o que é e tal. E, assim, a importância de bons profissionais fazem toda a diferença. E é quem consegue enxergar o outro lado. Então, a minha primeira eletroneurografia voltou destruída. Não, você tem polineuropatia com desmelinização de tal lugar, e você tá condenado, você não trabalha mais. E eu recebi uma notícia dessa muito jovem, me assustou pra caramba. E eu não aceitava. Tipo assim, minha cabeça não aceitava. Cara, você tá começando a viver agora, se formou agora, o que tá acontecendo? Você já vai parar, você vai desistir? E eu não aceitei. Então, assim, eu continuei buscando. E aí, nesse mesmo período, na minha família teve um caso de hanseníase. Minha avó teve Hansen. E, assim, o diagnóstico dela voltou com baciloscopia positiva, ela tinha sintomas na pele, e aí ela iniciou o PQT, que é o tratamento. Só que nessa daí, toda a família tem que passar pela inspeção, porque, assim, é um protocolo que o SUS pede. Uhum. E aí, nessa, todo mundo tem que passar pela inspeção. Beleza, vou também. Aí, constrangimento horroroso, que você tem que ficar pelado na sala, com a dermatologista estivendo. E aí, a dermato olhou pra mim e falou assim, você tem alguns sintomas de formigamento, perda de força? Eu falei, tenho. Pronto. Aí, é isso. Ela, não, você tem a forma mais complicada da doença, que é a forma neural. E aí como que essa mulher me vendo aqui, ela sabe disso? Não, a gente vai fazer a baciloscopia para confirmar. Falei, ok, tudo bem. Fiz a baciloscopia, na época ficou uma lâmina com eles, eu muito safa, levei minha própria lâmina, então eu aproveitei a coleta e colhi a minha, e aí eu quis corar a minha pra eu ver quantos bacilos eu tinha, entendeu? Não, peraí que deixa eu ver isso aqui eu entendo um pouquinho. E aí minha baciloscopia negativaça, não tinha nada. Eu falei, não, isso aqui não pode ser Hansen não, cara.
Mas não, e aí eles já te dão um encaminhamento e já fazem uma notificação, então você fica com aquele negócio assim... Já tá estigmatizado. Meu Deus do céu, o que você vai fazer agora? Não, você tem que iniciar o tratamento, beleza, vamos iniciar o tratamento. Iniciei o tratamento. 60 miligramas corticoide dia. Eu saí de uma menina de 50 e poucos quilos, eu acho que eu tenho até uma foto, que eu era super diferente, de cabelo encaracolado, magrinha, iniciei o tratamento. Iniciei o tratamento de 60 gramas corticoide dia. E aí começou. Parece assim que depois que eu comecei o tratamento, aí que eu piorei mesmo, cara. Porque eu ganhei muito peso, perdi mobilidade, e aí, olha só. Isso era antes, mas eu até rejuvenesci, tá vendo? Ó, mudava, conhecer você me melhorou muito. E aí, nessa época aí, iniciei o tratamento. Só que eu continuava sentindo muita dor e as dores pioraram. Hoje eu tenho entendimento que foi por conta do ganho de peso. O corticoide, ele te dá uma fadiga absurda. E aí, não. Volta para fazer eletroneuromiografia. Voltei. E aí, a primeira que tinha sido ruim, a segunda piorou. Tipo assim, agora você tem desmineralização no ulnar, no cubital, no mediano, seu braço vai ficar inutilizado. E eu falei assim, cara, é minha ferramenta de trabalho, entendeu? Como que eu vou ficar com isso inutilizado? Mas beleza. Tratamento oral não estava funcionando, eu cheguei a tomar 17 comprimidos dia. Eu acho que eu até mandei... o pessoal que me conhece da época fala que eu sou a etc. do Castelo Rá-Tim-Bum. O Etevaldo, ele se alimentava de remédio no planeta dele. Eu sou a irmã dele. Porque, tipo assim, era muita medicação um dia. Não tava dando certo. E aí começaram a me pulsar. Tipo assim, eu entrava no pronto-socorro. 3 dias de pulsoterapia, assim, com doses altíssimas de corticoide. E aquilo me fadigava muito, eu ficava muito inchada, muito ruim e tal. E eu fiz pulso, eu acho que umas 10 sessões de pulso. E aí eu fui para quase 85 quilos, porque... De 50 e poucos para 80 e tantos. De muita retenção e, assim, Essa foi época... mais ou menos a época que eu te conheci, essa daí, Mari? Foi, eu acho que essa foi a minha última internação para pulso. E aí eu voltei muito mal do hospital, porque assim, não tava certo. Eu falava, cara, não tá certo, eu tô medicando e não tá funcionando. Inclusive nessa pulso aqui, aconteceu o seguinte, me deram um encaminhamento, a médica me deu um encaminhamento, eu fui para um hospital, que ela falou assim, não, vai para esse hospital aqui. Fui pro hospital, entrei, e o médico do plantão que me atendeu, porque ela não atendia lá, o médico do plantão que me atendeu, ele não fez a medicação que ela solicitou. Entendi. Ele fez uma outra medicação. E ela foi me visitar, tipo assim, um dia antes da minha alta, e ela viu meu prontuário e falou assim, cara, nada que eu pedi para te medicar, eles te deram. Você vai ter que ir para outro hospital. E aí, ao invés de ficar 3 dias, eu fiquei 20 dias internada. Porque eu fui para outro hospital, aí eu tive que ficar em quarentena no outro hospital, desintoxicar da medicação que eu tinha tomado para iniciar a medicação certa. Vamos colocar assim. E aí, foi nessa foto aí que eu fiquei 20 dias afastada de todo mundo. Porque ninguém podia ficar comigo, porque eu tava em isolamento. Sim. Minha filha, eu tenho uma filhinha de 11 anos hoje. Minha filha, na época, era muito pequenininha, então ela não podia me visitar. Não entendeu nada também. E ela, tipo, minha mãe saiu um final de semana, saiu na sexta pra voltar na segunda, e ela ficou 20 dias fora. E aí começou, tipo, uma depressão sinistra. E eu saí do hospital nesse dia, eu falei assim, cara, eu vou procurar uma outra opinião, outro médico. E aí eu comecei a pesquisar. Pesquisar, eu não conhecia ninguém que te conhecia. E aí eu, sabe quando você escuta um sininho, tipo, bati o nome e eu falei, eu vou ligar pra esse cara aqui. E aí liguei, não tinha agenda ainda, e as meninas da onde você trabalhava, elas já ficaram meio amicíssimas, porque eu ligava todo dia, tem uma desistência não, eu vou, arrumo um lugar pra ir. E aí eu fui. Cheguei pra você já com, acho que uma cacetada de ressonância. Tinha uma papelada danada e um negócio que eu não esqueço. É que você desenhou pra mim, você falou assim, cara, eu vou te pedir um exame, que foi uma densitometria e ninguém nunca tinha me pedido. E aí, quando chegar o resultado desse exame, você volta. Aí eu voltei. Aí você olhou pra densitometria, eu tenho guardado até hoje, que eu não encontrei, que eu mudei tem pouco tempo, mas eu tenho guardado o papel até hoje.
Você falou assim, o seu problema é que você tá com um motor de Fusca. O seu problema é esse. Tipo assim, você tem a cabeça da Ferrari, mas seu motor é de Fusca, cara. Você tem que melhorar a performance. Isso foi mais ou menos que época, Mari? 2017, final de 2017. Tipo, foi antes da pandemia e tal. E na pandemia foi outra pancada também, que a gente descompensou inteiro. Que foi... Então, assim, só pegando essa deixa antes da gente se conhecer, porque eu costumo falar aqui, tanto para os nossos seguidores, como para os convidados, e até quem me conhece no dia a dia, que assim, apesar da nossa ciência não ser exata, existem algumas coisas nas doenças, principalmente da coluna, que seguem alguns conceitos matemáticos, principalmente de mecânica de movimento, de impulso elétrico, enfim. E uma coisa é fazer sentido. Então, assim, a gente, principalmente que trabalha na área da saúde, você consegue ver que não faz sentido, vamos colocar. Então, Sim. toda essa trajetória pela qual você passa, você sente que não fez sentido. Não, tanto naquela fechava. época, como agora, obviamente, você tem um conhecimento maior. Só que, assim, qual é o grande problema que eu vejo hoje, pegando a sua história? Primeiro, dor é uma experiência neurosensorial. Então, eu preciso acreditar em você sobre a dor que você sente. Então, essa é a primeira coisa. Porque toda vez que socialmente a sua dor é banalizada, você começa a não acreditar em você mesmo. Isso aí. E aí você começa a ter mecanismo de ansiedade, angústia, frustração, autocrítica, autorreprovação. Porque isso não é uma dor de um dia, é aquilo que você falava. Olha, eu fico 16 horas por dia numa mesma posição. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é o que eu sempre falo para os pacientes e é o que eu acredito. Primeiro, precisa fazer sentido para o médico. Então, num contexto desse, numa jovem de 20 anos com uma dor postural dependente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ergonomia. Sim. Postura, estrutura corporal tem que ser, porque é o que você sente. Por quê? Se você for pensar num final de semana que você está tranquila de férias, é um tipo de Mari. É. O estresse do dia a dia, a casa cai, é outro tipo de Mari. Então, a questão comportamental, ela precisa entrar dentro da nossa equação. Da mesma forma que a personalidade precisa entrar na nossa equação. Por quê? Nós temos que ver que é uma moça de 20 e poucos anos que já tem cargo de alta responsabilidade na definição de algumas peças anatômicas. Ou seja, para quem conhece você, sabe que você tem uma personalidade extremamente elétrica e exigente. Fortíssimo. E isso daí, se não entra na equação, não funciona. Então, qual foi a sequência de exames que a gente usou nesse momento? Primeiro, quando a gente fala de eletroneuromiografia, esse é um exame que, para mim, quem é cirurgião de coluna ou quem lida com doença da coluna, é fundamental que você entenda o que é. Porque é a forma que a gente tem de avaliar os nervos que saem da coluna. Sim. Só que essa fiação que conduz eletricidade, conduz calor, temperatura, frio, força, a forma de eu avaliar isso é um médico que ele tem a formação para aquilo, tá? Então é importante que ele tenha o registro e a habilitação para fazer aquilo dali, porém é um exame examinador dependente. Por quê? Quando eu te conheci, o que me chamou a atenção? Uma moça de 20 e poucos anos com hanseníase. E eu falei com você, eu falei, Mari, não bate. Isso aí, não é? Não bate. Eu falei para você o seguinte, eu sei o que você não tem, eu ainda não sei o que Sim. você tem, mas você não tem hanseníase. É, foi isso mesmo. Você não tem hanseníase. E eu lembro que eu chorava na sala com você e eu falei assim, cara, tem hora que eu acho que é da minha cabeça, eu tô ficando louca. E aí, quando você chega, tanto é que eu cheguei para você na época e falei, Mari, olha só, eu preciso de um exame desse de qualidade, com alguém que eu confie. Por quê? Se você passa na mão de alguém que não tem habilitação, ele pode me dar uma informação falsa, Sim. como foi o que aconteceu. Exatamente. E aí, quando a gente lida, por exemplo, com a doença da coluna, principalmente no segmento cervical, que foi o início de tudo, dor no segmento crânio-cervical,
o nosso primeiro pensamento como cirurgião de coluna tem que ser alguma coisa anatômica. Porque você está sentindo aquilo dali. Eu não posso, hoje é muito mais comum eu ter uma doença degenerativa do pescoço, postural dependente, que causa dor, do que eu ter hanseníase numa moça de 20 e poucos anos. É uma doença praticamente erradicada, cara. Exatamente. Só que isso daí vem o quê? Da descrença na dor. Porque se alguém lá atrás tivesse falado, não, realmente ela tá com dor. Sim. Por quê? Nosso primeiro contato foi, Mário, eu preciso de alguns exames. Esses exames vão me ajudar a entender o que está acontecendo nessa carcaça. Só que o que me chamou a atenção era você ter saído de 50 e poucos quilos para 80 e poucos quilos e essa sobrecarga da carcaça não ter chamado a atenção de alguém para falar, cara, isso é uma sobrecarga mecânica. Não aguenta, né, não cara? Aguenta. Tipo, o motor entendeu? não aguenta. E aí, nessa época, continua aí. Como é que foi? E aí, eu te conheci e meu primeiro contato, eu saí do consultório e falei assim, cara, esse cara, ele fala a mesma língua que eu. Me sinto à vontade pra falar com ele o que eu tô sentindo e ele me devolve a verdade, assim, não tapa. E eu falei, não, é esse aí, agora eu achei o médico. Fui fazer os exames e, assim, eu ainda sentia muitas dores aí fui desmamando da medicação, que no nosso primeiro contato você falou exatamente isso comigo. Eu sei que você não tem. Vou pedir os exames e nós vamos começar a desmamar. E aí eu fui desmamando, tipo, dos 17 comprimidos dia que eu tomava, eu fui diminuindo para tomar 3. Eu acho que na época eu fiquei tomando 3 ou 4. E você me prescreveu medicações para dor. Isso aí. Isso aqui era tipo assim, era antes do almoço. Antes do almoço essa quantidade e depois do almoço uma outra quantidade. E aí tinha anti-inflamatório, corticoide, remédio para dor, tipo um mix de coisas, entendeu? E aí fui fazer os exames, demorou um pouco o resultado para ficar pronto. E você me pediu uma nova eletroneuro com uma pessoa maravilhosa. Não sei se posso falar o nome dela. Pode, claro que então, pode. Assim, ela faz parte do time aqui. Sério? Então, assim, eu fui fazer a eletroneuro com a Jordana e, cara, ela me recebeu super bem. Tentou entender o que eu tava sentindo. E aí ela falou assim... Na conversa com ela, que eu fui pra fazer um exame específico, que foi a eletroneuro, na conversa com ela, ela falou assim, cara, vamos ver se a gente faz alguma coisa relacionada às suas enxaquecas, porque eu sentia muita dor. Então, assim, eu ficava com o masseter todo travado por conta da dor. Você sente dor, você contrai músculo, não tem, assim, pra onde correr. E aí ela foi me acompanhando e a gente começou um tratamento pra enxaqueca e fiz o exame que foi muito mais tranquilo com ela. E quando ficou pronto o resultado, ela falou assim comigo, olha, volta lá no Daniel, mas assim, descarta aquele primeiro que não é nada daquilo. E aí eu lembro que me veio um sentimento de muita raiva, que tipo, eu perdi 2 anos da minha vida praticamente fazendo um tratamento errado e por conta de um exame que levou de repente a um diagnóstico errado. E eu fiquei com muita raiva. Eu falei, bicho, como que pode ter tanta gente que tá nem aí pra quem tá na ponta, que é o paciente, entendeu? E eu me cobrava muito isso. Como que eu tenho um pensamento com o meu paciente que não é nem uma responsabilidade só minha e o cara que tá ali lidando com... Não tem. Tipo assim, tá fazendo pelas coxas. Mas, enfim. E aí eu voltei com o resultado e você olhou... E falou assim, eu já sabia. Aí eu falei, bom, que bom que você sabia, porque eu tô sabendo agora. E você falou assim, vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Você vai procurar um nutricionista. Você vai ter que iniciar treino e dieta. Porque tem isso, eu era super sedentária. Aí entra... Eu só andava de skate. Exato. O exame que a Mari chegou a comentar chama densitometria para avaliação da composição corporal. Isso é um exame, obviamente, que assim, infelizmente nem todo mundo tem disponível esse tipo de exame. Sim. Existem outras formas de você analisar a composição corporal, seja com bioimpedância, com prega cutânea, enfim. Mas basicamente é uma forma que a gente tem de avaliação da potência da carcaça da pessoa, vamos colocar assim. Então, quando a gente avalia de uma forma geral a doença da coluna, a gente sempre lida, eu já falei aqui em alguns episódios anteriores, com 4 compartimentos. Osso e articulação, músculo, gordura e nervo. Sendo o nervo a estrutura que dói.
Sim. E aí, basicamente, a gente avalia músculo e gordura. Então, assim, a evolução natural nossa do envelhecimento é eu ir perdendo músculo e ganhando gordura. Existe a diferença de sexo, existe a diferença de idade, porém, existem os hábitos de vida que influenciam isso. Então, quando a gente avaliou você, a gente tem que lembrar que você eras ativa, porém sedentária, Isso. só que você saiu de 50 quilos para 80 quilos. Então, você ganhou 30 quilos, que seja de retenção de líquido, de gordura, mas sabidamente não foi de músculo. Então, o que a gente percebeu foi, você teve um aumento de peso global às custas de perda de massa muscular e ganho de gordura. O que isso mecanicamente traz para nós? Esse segmento músculo-esquelético da região crânio-cervical, basicamente ele responde a 2 estímulos. Estresse físico, pegar peso, fazer esforço, ergonomia ruim que você ficava aqui, e estresse emocional. Se eu brigar com você aqui agora, você vai travar isso aqui com um pitbull e vai ter dor. Então, o ambiente em volta influencia nessa região. Só que a estrutura da mastigação, o masseter especificamente, ele é o músculo mais forte do corpo, independente do que a gente faça. Só que ele não é usado só para comer como os animais, ele é usado para falar. E aí, a nossa fala tem emoção na fala. Então, a área das emoções, ela influencia na tensão dessa musculatura. Tanto que quando você está com raiva, você tende a trava. travar. Ou seja, angústia, frustração, autocrítica, autorreprovação são estímulos para a musculatura. Todo músculo que eu estimulo, o que ele faz? Ele fica forte. Então, eu estou fazendo uma academia, vamos colocar, com essas sensações de angústia para essa musculatura. Só que essa região eu não trabalho. Por quê? O que você estava fazendo? Eu tinha vícios posturais, eu não tinha atividade física, eu tinha excesso de peso. Então, nesse cabo de guerra, o que acontecia? Isso aqui ficava cada vez mais forte. E aí desencadeava dores no segmento crânio-cervical. Sim. E aí, além disso, por exemplo, hoje você está de aparelho, mas eu não lembro se na época você usava aparelho dentário. Usava. O aparelho dentário também dá tensão na arcada. O que acontece com a musculatura? Se ajusta o aparelho, dói. Isso aí. Então, a questão comportamental, você tem sensações, porque o corpo reage ao meio externo, só que isso não é doença. Eu falava com você, Mari, isso é uma condição que a gente tem que passar por ela. Então, quando a gente lida com dor, ainda mais uma dor crônica crânio-cervical, eu sempre falo com os pacientes que eu preciso que você navegue pelo vale da sombra da morte ali, para você conseguir sair. Isso aí. Eu lembro que você falava isso comigo. Entendeu? Porque você tem que ter aquela sensação, falar, cara, eu nunca mais quero estar aqui. Se eu faço qualquer coisa para você esquecer como um subterfúgio, você uma hora volta. Fica confortável. Exatamente. Então, assim, sair da zona de conforto, ela é importante para a gente superar isso. E aí foi quando eu falei, Mari, naquele momento lá atrás, a gente não tinha nenhuma doença estrutural que precisasse de um tratamento cirúrgico. Mas existiam coisas para a gente fazer que era envolvendo estrutura corporal. Daí o motivo da equipe multidisciplinar. Eu precisava de uma alimentação balanceada, ajuste de hormônios, vitaminas e sais minerais, um treino muscular focando especificamente nessa região, com postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, força. E aí a gente foi construindo uma trajetória, mas vai continuando aí. Daí eu fui nessa época eu fui pra nutricionista, aí montou a dieta e tal, fui pra fisioterapia para poder fazer RPG por uma questão postural, porque assim, eu já tava com um grau de cifose gigantesco. E nutricionista, fisioterapeuta, educador físico e mudança de vida. Vamos mudar. Beleza, vou conseguir. E aí comecei dieta, fazia fisioterapia 2 vezes na semana e fazendo o desmame do restante da medicação.
e musculação. Só que, assim, eu negligenciava muito a musculação. Assim, fazia fisioterapia, porque era uma coisa que eu não gostava. Eu me sentia fadigada, me sentia incomodada com a roupa que era mais justa, e eu ainda estava muito acima do peso e tal. Era um negócio que me incomodava muito. Mas eu consegui perder 10 quilos. Tipo assim, da minha primeira consulta com o nutricionista assim, no meio do caminho, eu consegui perder 10 quilos. Só que qual era o grande problema? Que eu consigo enxergar isso. Quando eu começava a caminhar, eu dava uma travada, porque faltou um funcionário no hospital, você precisa cobrir férias de alguém, você trocou de setor e agora você está assumindo outro compromisso. E assim, para quem trabalha no hospital sabe que tem um negócio chamado acreditação de qualidade, que é um negócio assim que suga a alma de todo mundo. Então, toda a época de auditoria para acreditação era muito complicado, porque assim, acabava que eu absorvia toda essa carga. E eu ia deixando pra lá. Mas, assim, o maior... Logo depois que eu te conheci, e esses desmames e a equipe multidisciplinar, você falou assim comigo, olha só, não é uma doença, eu entendo que tá doendo, enquanto estiver doendo, você não consegue melhorar. Vamos tentar um bloqueio? E eu, como que é isso? É no centro cirúrgico, você vai tomar anestesia, você vai ficar um dia, no outro dia eu te vejo, você vai embora, você vai ficar um tempo sem dor. Eu falei, vamos tentar o bloqueio. E aí eu fui com muito receio, falei, meu Deus do céu, vai rasgar meu pescoço de cima e embaixo, porque assim, acabou que nas ressonâncias que a gente fez, a gente viu que eu tinha hérnia de compressão. Só interrompendo, coloca a imagem aqui para mim, aquela primeira imagem, só para a gente já aproveitar e esclarecer algumas coisas. Isso, pode deixar essa imagem. Então, o que a gente observa? Toda vez que a gente avalia, isso aqui é um exame de ressonância magnética, isso é um corte, é como se eu pegasse a malha e dividisse na metade, eu estou vendo a parte da frente aqui e a parte de trás aqui, bem no meio, tá? Ali, a gente consegue perceber algumas coisas em detalhes, musculatura, articulação, medula, nervo. Só que a gente sempre avalia o tempo como um fator para desencadear problemas. Então, eu tenho, nessa época, era uma ressonância de uma moça de 20 e poucos anos. Então, a questão é, a partir do momento que a gente nasce, a gente vem envelhecendo. Não tem jeito. Infelizmente, acontece isso. Só que, o que a gente observa? Pontos nessa ressonância me chamaram a atenção porque havia alguns desgastes e alguns desalinhamentos anormais para essa idade. Então, o que primeiro me chamou a atenção é essas alterações eu não poderia atribuir especificamente à idade, e sim ao que você fez nesse período da idade. Sim. E aí é onde entra essa postura que você fica flexionada para trabalhar, mas a falta de musculatura causa uma sobrecarga. Então, toda vez que eu tenho uma dor degenerativa, normalmente a gente recai em cima de 2 pratos de balança. Ou você está usando da carcaça mais do que ela aguenta, ou você está usando da carcaça mais do que você está cuidando dela. Sim. Normalmente a gente peca nos 2 em algum momento. E aí, cada crise sua, a gente pecou em alguns momentos. Então, nesse primeiro momento que você falou, olha, me colocaram para fazer mais coisas do que eu estava para fazer. E aí você começa a abrir mão de alguns cuidados para conseguir fazer aquilo. E aí eu vou tendo desgastes de sobrecarga. As dores da coluna, elas sempre acontecem por 2 mecanismos. Ou eu tenho um processo inflamatório, então eu tenho uma crise aguda que gera um processo inflamatório que dói, ou eu tenho aquele processo inflamatório que a alteração comprime alguma estrutura neuronal, que seja a medula, o nervo. Então, nessa ocasião, a gente tinha alterações degenerativas com processo inflamatório e dor, porém sem alterações mecânicas compressivas que precisassem de um tratamento cirúrgico. Sim. Nesse momento,
E aí, quem segue a gente já conversou sobre as estratégias dos bloqueios anteriormente. O que o bloqueio da dor faz para a gente? Esse processo inflamatório, ele responde muito bem a remédio, porque é um processo inflamatório. Sim. Só que a forma que eu uso o remédio é o que me define a qualidade do tratamento. Porque como eu tenho uma doença degenerativa, eu preciso de uma ferramenta que dure bastante tempo com pouco efeito colateral. Então, se eu uso o tratamento por via oral, por exemplo, eu vou ter que te entupir de remédio como você já fez, e aí eu tenho os efeitos colaterais no estômago, no fígado, no rim, ganho de peso, que pra gente é ruim. Sim. Então, a ferramenta do bloqueio, ele é um tratamento medicamentoso, porém, a gente faz isso dentro do centro cirúrgico, porque existem alguns equipamentos de segurança que a gente usa lá para localizar esses pontos no pescoço. Agora, quando a gente coloca o remédio ali, em pontos específicos, guiado pelos exames de imagem, a gente cria uma maquiagem química. Então, eu ganho um tempo de controle do processo inflamatório, mais ou menos por um período em média de 4 a 6 meses, é o tempo médio do remédio. Para quê? Para você fazer o seu dever de casa, perder peso e fortalecer. Então, o bloqueio hoje, ele é uma ferramenta que a gente tem que usar com muita consciência. Por quê? Se eu bloqueio a sua dor e você não faz o seu dever de casa, isso aqui piora. Eu lembro que você falava assim, nós vamos fazer, mas eu quero te ver de 30 em 30 dias para eu ter certeza que você não fez nenhuma besteira. Você vai ter que vir aqui e me ver. Porque assim, você não tá sentindo dor, então você meio que acomoda. Exato. E fica naquela, não preciso voltar, não tô sentindo dor, tô voando. Uhum. E assim, logo depois do primeiro bloqueio, eu senti uma segurança muito grande de voltar a fazer algumas coisas que eu não fazia mais. Tipo, eu não andava de skate mais, assim, de pegar meu long e ir na orla todinha, até o Pier de Iemanjá e voltar ali em Jardim Camburi. Tinha tempo que eu não fazia. E eu me senti assim, a autonomia de conseguir fazer de novo. E eu lembro assim, que a sensação que eu tive foi inexplicável. E aí eu saía de casa e eu ia de long trabalhar. Aí uma vez meu long foi confiscado. Não, porque você tá cheio de problema na coluna, você não vai poder fazer isso nunca mais. Porque se você cair, que não sei... Eu falei, gente, mas o médico falou que não tem nada a ver, cara, que eu posso viver uma vida normal. E aí eu continuei com a dieta, com o exercício físico, e eu fui ganhando condição física, sabe? Assim, condicionamento muscular. E eu fui melhorando a performance. E eu fui me sentindo mais confiante para fazer algumas coisas que antes eu não tinha mais tanta confiança. Parei de deixar bisturi cair em peça, conseguia segurar com firmeza uma caneca de café, porque assim, quebrei várias nesse percurso. Só que eu sempre falo que a personalidade da pessoa, ela influencia muito. E eu tenho um defeito que depois, com a terapia, eu estou aprendendo, eu falo que eu não aprendi, eu estou aprendendo a gerenciar, que é, eu deixo de fazer as coisas que eu preciso para mim, para atender determinadas expectativas. Então, assim, haviam épocas sazonais do ano que o pau quebrava no hospital. E, assim, é muito difícil as pessoas que têm a minha idade ou pouca coisa menor que eu ter mais ou menos esse mesmo pensamento de comprometimento, eu falo. Então, eu absorvia. Assim, precisa ficar? Eu fico. Tem que virar? Eu viro. E eu brigava muito com você. Sim. Toda vez era um esculacho diferente por conta disso. Porque, assim, deu a hora do treino, mas eu só tenho mais 3 mastectomias para fazer. Eu faço cada uma com 40 minutos, dá tempo de eu chegar em casa às 10h30 da noite e tá lindo. Como minha saladinha lá e vou dormir. Aí eu deixava de ir no treino. Aí, assim, deixava de um dia, aí no outro dia era uma outra coisa, e depois era uma outra coisa, e aí você vai se negligenciando. E, assim, a minha personalidade não me permitia ver que eu estava me negligenciando. E é interessante, passa o próximo aqui, pra gente poder ver. Ó, o que acontece? Teve um salto temporal aqui também. Ou seja, você foi ficando boa. Isso aí. Porque nós fizemos uma primeira intervenção para dor em outubro de 2020.
Aí depois eu só fui te ver, nós vamos fazer uma nova intervenção em 2022. Isso aí. Que foi exatamente esse lapso, que foi, você teve essa melhora e foi tocando a vida como é normal. Infelizmente, essa oscilação de tratamento acontece. Isso aí eu fui vivendo como se não houvesse amanhã. E eu me sentia muito bem. Então eu perdi muito peso. Eu voltei... Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Lembrar que 2020 foi, março de 2020 começou a pandemia. Sim, começou a pandemia. Mas eu não parei. Porque a galera da saúde não parou. Então eu lembro assim que eu ia trabalhar preparada de repente para atender, entendeu? E ficava assim meio que... eu fiquei sozinha esse tempo, minha família ficou isolada, porque a gente não parou. E aí, mais ou menos na metade assim da pandemia, no finalzinho de 2020, que o bicho pegou mesmo, eles optaram em me deixar em casa por conta da minha fragilidade de saúde, assim. Porque tava todo mundo muito habituado a me ver internada muitas vezes e fazendo medicações imunossupressoras, porque assim, o corticoide é um imunossupressor. E aí eu voltava, tipo assim, com a leucocitose altíssima e muito propensa a pegar qualquer tipo de infecção. E a galera ficou com medo, assim. Essa menina tá aqui na frente da bala, vai morrer. Porque tinha muita gente morrendo. Eu perdi muitos amigos na pandemia. E você vê o impacto que o hábito de vida trouxe, porque mesmo na pandemia, você estando na comissão de frente, você ficou boa o suficiente para não me procurar. Isso aí. Mas assim, eu continuei com dieta e eu não frequentava academia mais. Mas assim, eu não deixei de fazer minha corridinha na praia. E aí eu não podia correr porque eu sentia um pouco o pescoço, mas eu caminhava, tentava fazer musculação em casa, exercício de fisioterapia. Eu trouxe isso para minha realidade. E aí, quando eu afastei do trabalho por conta da pandemia, foi um período muito curto, porque assim, eu saí e uns 3 meses depois, antes disso, me chamaram de volta, ó, pelo amor de Deus, não dá não. E aí eu lembro que eu não trabalhava durante o dia, porque o hospital estava muito cheio, a circulação era cheia no meu setor da patologia durante o dia, então eu chegava 18 horas, que era a hora que o pessoal estava indo embora, e aí eu saí entre 4 e 5 horas da manhã. Voltei para uma pegada assim, puxadíssima, que aí eu trocava a noite pelo dia. E aí nessa você fica mais cansado. Óbvio. Você fica cansado, você deixa de se alimentar tão bem, porque assim, para você conseguir se alimentar bem, você tem que participar do preparo ou conhecer, assim, um lugar que vai te vender um alimento saudável já pronto, que a praticidade ajuda muito. Você deixa de ir no treino, você deixa de fazer sua caminhadinha, você vai deixando e vai se negligenciando porque fulano precisa de você, Beltrano tá contando com você, e aí você vai deixando de fazer. E aí voltou a doer. E aí volta a doer, você entra em desespero. E aí foi quando você lembra de mim. Exatamente. Toda vez que volta a doer, meu marido fala assim, quando eu tô num ritmo muito frenético, ele fala assim, cara, eu preciso do número do telefone do Daniel, porque é só ele que consegue botar um freio em você. Realmente, você tem razão. E assim, e nessa época, eu fazia acompanhamento com a Nayara. Então, assim, ela fazia o contato direto, né? E aí ela me puxava a orelha. Comentei com o Daniel isso e tá errado. Ele vai querer te ver, entendeu? Porque, assim, a gente, ainda mais óbvio, você começou nessa vida bem nova. Sim. Tá? Mas, assim, quando a gente lida com um profissional de alta performance, é porque qual é a dificuldade que normalmente a gente tem para entender isso? Eu acho que agora, de todo momento que eu te conheço, agora é onde você mais entendeu isso. Por isso que eu te trouxe para cá, para a gente poder conversar e dividir isso com o pessoal. A gente tem dificuldade de entender que, eu vejo um atleta de alto rendimento que vai para a Olimpíada, por exemplo. Aquele cara, ele se preocupa com a alimentação, com a atividade física, com a qualidade do sono, com quem conversa com ele. Ele tem todo aquele preparo para ser um atleta de alto rendimento, para ganhar uma medalha olímpica, por exemplo. Só que aquele cara com 25 anos se aposentou. É um curto. É um curto espaço de tempo. Agora, quando a gente lida, por exemplo, com você, isso eu já falei para você lá atrás, você é uma atleta de alto rendimento da profissão que você escolheu ser. Sim. Só que para aquilo você precisa da carcaça conectada a essa personalidade.
É essa dificuldade que normalmente a gente tem. De você entender qual é a velocidade de cruzeiro que agrada essa personalidade que está me ouvindo aí agora. Por quê? A sua personalidade não aceita dirigir um Celta em um Uno. Não dá para colocar a velocidade que você quer colocar naquela carcaça ali. Sim. Você precisa de uma estrutura de alta potência. Só que isso dá trabalho. É muito mais fácil inventar um diagnóstico maluco, te entupir de remédio, porque aí é onde você começa a não acreditar no que você está sentindo. Eu me perguntava muito. E você se perde, isso. entendeu? Agora, obviamente, que o que é difícil? Quanto mais exigência você colocar nessa carcaça, mais eu preciso que você cuide dela. O problema é que a gente faz o contrário. É o que você falou, olha, eu troquei meu turno de trabalho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou parar de me alimentar direito, eu vou parar de treinar. Por quê? A Mari ali, ela já era a Mari mãe de alguém, a Mari esposa de alguém, a Mari filha de alguém, irmã de alguém. Ou seja, você tinha outras funções que você também tinha que desempenhar. Sim. E aí começa a dar bug na mente. Não, e nessa época aí eu fui fazer terapia, cara. Foi. Eu lembro que você falou comigo, você falou assim, olha, eu te aconselho que você vá procurar uma ajuda para você conseguir administrar isso tudo aí que tá de carga dentro da sua cabeça. Porque assim, você não vai conseguir dar conta de tudo 100% do tempo. E eu ficava, não é possível. eu consigo, eu acredito que eu consiga. Sim. E eu fui procurar terapia para eu entender. Não, peraí, deixa eu conseguir me organizar. Vamos tentar que isso aqui é minha responsabilidade, mas não depende único exclusivamente de mim. Então, assim, eu não posso absorver a minha responsabilidade e a responsabilidade do outro. E aí eu fui tentando desacelerar. Só que o problema de desacelerar é que chega uma hora que você estafa. Tipo, você não consegue, cara. O meu grande problema nesse período de tempo aí foi esse, foi tentar mudar a minha personalidade para que eu coubesse dentro das minhas limitações físicas. E, cara, isso não existe. Eu acho assim, eu consigo, por exemplo, te tirar temporariamente do jogo, tendo um período específico e um propósito específico para aquilo. Agora, mudar a sua essência não dá. Tanto que eu sempre falei isso com você. Sim. Eu falei, Mari, eu não consigo mudar, nem quero, porque eu acho que a sua personalidade é brilhante. O problema é, a nossa mente, ela é ardilosa, ela vai fazendo mecanismos para a gente ir procrastinando as coisas. Sim. Só que quando a gente precisa de executar uma tarefa, ela usa a carcaça. É onde vem a frustração. É por esse motivo que a equipe multidisciplinar é importante. Porque quando a gente fala, não, mas eu consigo. Aí eu sempre falo, se consegue, por que você deixou acontecer? Isso aí. É igual quando a gente joga baralho sozinho, a gente rouba. Joga xadrez sozinho, a gente rouba. Então, isso daí, quando a gente começa a entender, é onde a terapia ajuda a gente nisso. Você mudou completamente o entendimento do jogo com a terapia. É percepção, assim, que você começa a se escutar, porque a terapia não é uma fórmula mágica que vai resolver todos os seus problemas, assim como uma cirurgia da coluna não é uma fórmula mágica que vai resolver os seus problemas. Você vai precisar ter o entendimento, o discernimento de perceber o que você está fazendo ali. Não, peraí, qual o papel que me cabe nisso aqui? E você ir tentando moldar da melhor forma sem se sabotar. Porque depois eu entendi, eu falei, cara, eu tô me sabotando toda vez, bicho. Tipo assim, tô treinando, tô fazendo dieta, tô voando, tô bem comigo mesmo, mas um negócio que, no meu caso, principalmente em relação ao trabalho, afeta todo o resto. Tanto que em 2022, quando você voltou numa nova crise, a gente repetiu os exames, eu falei, Mari, tá mais ou menos do mesmo padrão, vamos repetir a ferramenta do bloqueio para eu ganhar um tempo com menos dor, porque a dor ela cria um espiral e vai prejudicando a gente, desde que você se comprometa comigo a não se sabotar. Foi. E aí você falou, aí você falou comigo, tudo bem, eu me comprometo. Nós fizemos novamente uma intervenção em 2022, você ficou bem,
e foi tocando a vida. Num ritmo acelerado, lembrando que aí era o final da pandemia, com tudo isso acontecendo. E o mundo mudou. Uhum. E aí foi um outro ritmo muito frenético de um monte de coisa nova acontecendo e você ter que se encontrar de novo no mundo, porque assim, depois da pandemia, eu tive que lidar, eu e o mundo inteiro, né? A gente teve que lidar com as perdas, foram muitas perdas que a gente teve, com um novo estilo de vida, porque assim, acho que todo mundo virou uma chave para perceber que a vida, ela é hoje e ela é agora. Não tem muito assim, depois eu faço, amanhã eu faço, porque eu cheguei em casa num belo dia, depois um dia do trabalho, e no outro, pelo lockdown, todo mundo em casa, porque tem um negócio aí que tá matando geral, entendeu? Então, teve essa mudança. Só que assim, esse ritmo acelerado, ele voltou comigo pro pronto-socorro. Então, assim, tem até umas fotos aí que eu chorava toda vez que eu excedia um limite e eu sentia tanta dor que eu ficava imobilizada. E assim, eu não conseguia me mover. Doía numa proporção gigantesca. Eu chorava. E eu ficava ali no soro e tomando medicação. E aí era anti-inflamatório, remédio para dor e tal. E fora o preconceito, porque uma menina mais nova que chega no hospital com queixas de dor, tem uma galera que não consegue entender e aquilo que a gente falou, não acredita que aquela dor seja real, assim, várias vezes já me indagaram, acho que você é viciada em medicamento para dor. E aí, se eu ouvir aquilo, me dilacerava. Dói. Porque eu não queria estar ali, entendeu? Ninguém quer. Ninguém vai pro hospital. Só que você precisa de alguém que acredita em você. Essa que é a questão. É essa que é a virada, sabe? Então, assim, quando eu pegava um médico num plantão que ele entendia que tava doendo e ele entendia, não, peraí que eu vou te medicar, e ele investigava, tipo assim, quem que te acompanha? O que você já fez? E aí foi nessa que eu descobri que você é conhecidíssimo por várias pessoas. Eu sou velho. Conhecidíssimo por várias pessoas e, assim, teve muitos plantonistas, não, conheço o trabalho dele e, assim, respeito muito o trabalho dele, você tá bem acompanhada, mas você tá em crise. Vamos te tirar da crise agora. E aí eu te mandava mensagem. Dani, tô no hospital de novo, tô de novo no pronto-socorro, não aguento mais e tal. Porque, cara, você se top de remédio de novo. No outro dia não era ninguém, porque assim, são medicações muito fortes, porque é uma dor muito violenta. E isso ia me consumindo de novo. E aí tinha andado já um pedaço do caminho e a sensação que eu tinha é que você voltava a estaca zero. Porque assim, não adiantava fazer se chegava a um determinado período, você voltava para a crise, você voltava a estaca zero. E eu falei, cara, não dá mais. E aí eu comecei no trabalho a negociar, porque eu consegui entender com todo mundo ali, Mari, não adianta você querer viver no mesmo, não é viver no mesmo ritmo, é sem adequar a sua vida para que caiba nesse ritmo. Então, assim, você precisa fazer com que o seu trabalho reconheça que você também precisa de um tempo para você, que você também precisa de um tempo para treinar, que você também precisa de um tempo para você ficar ali numa caixa do nada, entendeu? E aí eu comecei a negociar. Assim, olha, me tira da execução, cara. Eu lembro disso. Me tira da execução. Já provei para você que eu sei fazer a gestão toda. Tipo, eu tô fazendo a execução e a gestão. Me tira da execução. E eu ficava Mas nessa. eu acho que nessa época, Mari, foi mais ou menos porque nessas idas e vindas, a gente refez um bloqueio em 2023. Que não funcionou como deveria. Então, antes dessa questão da gestão, isso daqui aconteceu. Sim. Aí, o que me chama a atenção? Toda vez que eu uso de uma estratégia e que ela não tem a mesma resposta, tem que abrir uma pergunta na minha cabeça. Será que não teve uma mudança anatômica? Foi aí que nós repetimos uma ressonância do pescoço. Oi. Passa a próxima para mim. Aí o que a gente observou? De uma imagem para outra, eu tive uma piora. E aí essa piora foi quando eu tive uma compressão da medula, eu tive compressão dos nervos, ou seja, a sua piora de dor refratária à analgesia,
ela saiu de um processo puramente inflamatório para um processo mecânico de compressão. Isso aí. E aí esse processo mecânico de compressão, novamente, é o quê? Numa moça jovem, de 20 e poucos anos, com uma vida inteira pela frente. E aí a minha conversa com você foi diferente. Aí eu falei, Mari, a estrutura do bloqueio pra gente agora não funciona. Não funciona mais, isso aí. Eu lembro que quando eu peguei essa imagem, eu ainda estava no trabalho, porque já estava tarde quando soltaram. Eu estava no trabalho ainda, e aí eu olhei a imagem meio incrédula ainda, porque você fica um pouco zonzo, principalmente quando é com você. E aí tinha um médico no plantão e eu mostrei a imagem pra ele. Eu falei assim, olha essa imagem aqui e vê o que você acha. Porque eu não conseguia abrir o laudo. E ele falou assim, essa pessoa anda? E aí eu fiquei olhando assim pra ele e falei, essa pessoa sou eu. Eu tô te falando assim, tem um tempão que eu não tô bem, eu não consigo mais entregar aquilo que eu entregava. E eu me cobrava muito isso. Tipo, assim, eu sempre fiz, por que eu não consigo fazer agora? Exato. Mas aí, depois, e assim, eu já tava num processo de entender que eu só estava assim agora porque eu sempre fiz. E acho que é isso que as pessoas precisam entender. Porque não é uma construção. É uma construção. Não Até o desfecho ruim é uma construção. Você vai construindo isso. Você não acorda um dia, nossa, de ontem pra hoje, saiu daquela imagem e veio pra essa. Você foi construindo isso. E algumas vezes, claro que não são todos os casos, é com a negligência que se tem de si mesma que você constrói esse tipo de E aí, de quando lesão. eu vi essa lesão, pegando aquela ideia que eu já conversei, é uma região que envelheceu mais rápido do que a idade, ou seja, não foi pela idade cronológica, foi pelo que você fez com aquilo. E conhecendo a história, a gente vê que teve abuso, Sim. né? Só que nessa condição, quando eu tenho uma compressão da medula, aí eu já começo a colocar o jogo em risco. Porque aí é onde eu preciso considerar técnicas de descompressão das estruturas neurológicas. Foi quando eu falei, Mari, não dá para fazer isso com agulha, não dá para fazer um bloqueio, a gente precisa fazer uma cirurgia. E como a gente veio construindo isso há um tempo, óbvio, você ser submetido a uma cirurgia do pescoço com menos de 30 anos é um baque para qualquer pessoa. Só que esse entendimento, você captou a essência disso. Sim. Tanto que você falou comigo na hora, cara, você tem que fazer e vamos fazer. Entendeu? Não tem jeito. E eu sempre... Eu lembro que há um tempo atrás, numa dessas crises de dor que eu tive, e assim, a ressonância ainda estava normal, eu chorando com você no consultório, eu falei assim, bicho, me abre, pelo amor de Deus, e te tira isso de dentro. E você falou assim, se eu puder esperar 15 anos para fazer uma intervenção cirúrgica em você, eu vou esperar, porque a tecnologia é outra, porque o momento é outro. Então, assim, não é hora. Quando for a hora, eu vou te avisar. Aí eu, beleza. E quando eu voltei com essa ressonância, você falou assim, ó, agora é a hora. Eu lembro que a conversa foi essa. Você olhou e falou assim, ó, bloqueio não resolve mais, e agora é a hora da cirurgia, não tem. Eu falei, então tá bom, se agora é a hora, sim. Mas era a segurança que eu tinha das outras conversas que a gente teve. Porque você vai entendendo o processo, você sente, começa a fazer sentido pra você. Sim. Tanto é que você sabia, toda vez que você excedia, você falava, opa, veio porque eu me excedi. Passa o próximo pra nós. Então, aqui a gente consegue ver a piora de 2020 para cá, ou seja, em 3 anos, a gente teve uma piora expressiva que foi condizente com essa evolução toda. Obviamente que, se não fosse a pandemia, essa evolução seria diferente? A gente não vai saber nunca. Mas o que eu sei é a personalidade elétrica da Mari, ela intensificou isso? Óbvio que sim. Se você fosse uma marcha lenta, good vibes, talvez a sobrecarga não acontecesse. Nossa, eu juro que eu tentei. Só que não dá. Me falaram assim, você precisa meditar. Faz meditação guiada, que é mais tranquilo. Cara, a mente não desacelera. Quando eu entrei pra meditação guiada, e tinha um monte de incenso, e uma musiquinha, tim, 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 e a mulher foi... Eu, não, pelo amor de Deus, não consigo ficar aqui não, deixa eu ir embora, bicho, pra mim não dá não. E eu não consegui. E aí, vendo isso,
Aí mudou a estratégia e nós optamos por fazer um tratamento cirúrgico. Agora, qual é a ideia sempre da cirurgia? A ideia da cirurgia é evitar que piore. Não é para melhorar, porque é uma doença degenerativa que tem a ver com os hábitos. E aí, esse tipo de cirurgia passa o próximo para mim. Então, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que a gente faz um acesso pela região cervical anterior, a gente entra pelos planos musculares e com o microscópio a gente consegue tirar e descomprimir essas estruturas, pode passar o próximo. Então, existe um passo a passo aqui que a gente substitui esse disco, esse amortecedor, por uma prótese e a gente fixa esse monobloco aí para não ter compressão nenhuma. Então, essa cirurgia foi para a gente ter a segurança de que a medula e os nervos nesse segmento não seriam comprometidos em nenhum momento por conta dessa doença degenerativa. Óbvio que, como qualquer recuperação de cirurgia, você tem que ficar em repouso um tempo. É cicatrização, é fisioterapia, mas aqui, para mim, foi a virada de chave final que precisava de falar, cara, se você continuar, nós vamos ter problema. Porque a gente acompanhou nesse tempo a piora em tempo real. Sim. Então, a gente tem uma documentação por imagem dessa piora, a gente tem uma documentação existencial dessa piora. E aí, outubro de 2023, foi quando a gente fez isso. Passa o próximo. E aí, o que a gente fez? O controle disso, depois de 6 meses, você vê que eu já tenho uma coluna que ela está retinha de novo, com a dispositivo, com a prótese, com tudo bem, ou seja, mais ou menos em abril de 2024, eu falei, Mari, o processo de cicatrização daquela cirurgia que a gente fez finalizou. Agora, eu preciso que a gente faça boas coisas para manter esse status por mais tempo. E aí, conta pra mim como é que foi. E eu não me recordo agora, mas eu acho que depois da cirurgia a gente chegou a fazer outro bloqueio. Passa o próximo pra nós. Que acho que foi isso aí. Isso. Eu me perco um pouco às vezes. Foi. Em maio, nós tivemos que fazer um novo bloqueio, né? Foi isso que eu vou contar agora. Uhum. Porque, assim, inclusive eu tenho uma curiosidade sobre a minha cirurgia, que eu queria saber o que aconteceu. Porque eu lembro que eu fiquei super assustada, assim. Quando eu entrei pro centro cirúrgico, a anestesista veio e falou assim, vou iniciar. Eu falei, não vai iniciar nada, que eu quero falar com ele antes, que ia dar alguma crise de ansiedade. Eu falei, não, preciso falar com ele antes. Aí você chegou e falou assim, fica tranquilo que eu já cheguei. Vai dar tudo certo. Eu falei, então, beleza. E aí, depois, eu tive numa consulta com a nutricionista. Ela falou, e aí, como é que foi e tal? O Daniel chegou super cansado e tal, acho que ele ficou preocupado com você. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Se eu fui motivo de preocupações? Mas aí, depois da cirurgia, eu fiquei afastada do trabalho. E aí, foi o grande vacilo que eu dei. Porque, assim, eu achei que eu já tinha entendido o que eu precisava, mas eu descobri que eu ainda não tinha entendido. Porque, assim, eu lembro que você me pediu para ficar afastada 180 dias. Ele falou assim, eu preciso que você se afaste 180 dias para você cicatrizar direitinho e voltar a uma vida normal. Nesse período, você vai precisar de dieta, vamos voltar com os treinos, você vai conseguir viver uma vida normal, mas eu preciso que você cicatrize. Eu falei, ok, deixa comigo, vou fazer tudo bonitinho. E aí, quando chegou com 3 meses e um pouquinho, o meu afastamento, eu tinha que dar entrada novamente nele. E aí, me ligaram do trabalho. Ei, você já tá apta pra voltar? Porque a gente vai ter uma acreditação agora em janeiro. Eu precisava de você. Eu falei, já tô 100%. Me chama que eu vou. E aí, fui. Fiquei o janeiro todinho no administrativo, inclusive é um pouco de orgulho que eu tenho, assim, que a gente passou por uma acreditação complicada, que foi a auditoria da ONA, e nós passamos com louvor. E logo depois a gente começou a ter problema com o pessoal. E aí a conversa que tinha, você vai ficar no administrativo, na gestão, ela caiu por terra, porque eu tive que voltar para o operacional. Eu lembro. E isso me frustrou, cara. Só que assim, ao mesmo tempo que eu entendia que eu não podia, não é que eu não podia, é que eu tinha que limitar o meu tempo fazendo aquilo, eu
tinha uma outra parte de mim que gritava assim, se você não fizer, não vai ter quem faça. E assim, a pessoa que tá lá na ponta, precisando de um atendimento, precisando de um diagnóstico, ela não tem culpa. Então, voltou. E aí, volta a Mariana a ficar, 16 horas na mesma posição, piriri, pororó. E aí, voltou a doer muito. Mas Foi assim... essa época que a gente precisou de fazer... Não, depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Antes do bloqueio, eu senti tanta dor um dia que eu perdi o jogo de pernas, cara. Eu caí no meio do salão do laboratório e eu falei, meu Deus do céu, fiz alguma coisa, esse negócio, esse parafuso soltou do lugar e agora já era mesmo. Agora não tem pra onde correr, não. E eu chorei, entrei num desespero tremendo e voltei. Aí eu falei, eu lembro que teve uma coisa que me marcou muito, que foi assim, eu nessas conversas de volta pra execução, me tira da execução, me coloca no administrativo, eu não consigo mais. E eu ouvi assim, o dia que as pessoas banalizam a dor que você tá sentindo. O dia que você estiver sentindo muita dor, você vai no médico e pega um atestado. E eu falei, bicho, tudo que eu já fiz, tudo que eu já doei, se eu não entender agora que sou eu primeiro, a minha saúde primeiro, para eu conseguir atender o próximo, nunca mais, entendeu? E aí eu marquei uma consulta e fui. E eu lembro que eu cheguei com uma mistura. Eu tava brava e eu tava triste, eu chorava. Dani, eu não sei o que eu vou fazer. Porque assim, dói, eu não consigo me movimentar mais. É como se a cirurgia não tivesse funcionado. E você fala que tá tudo no lugar e eu não sei o que fazer. Aí você falou assim, não, vou pedir os exames, a gente faz um novo bloqueio. E é um atestado. Você vai ter um tempo, então, depois do bloqueio, porque você precisa cicatrizar, não terminou direito ainda, você precisa melhorar. Você tem tanto tempo pra mudar de vida. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. E fui pra casa com aquilo na cabeça. Cara, eu tenho tanto tempo pra mudar de vida. Como que eu vou mudar de vida? Tipo assim, você fica num mundo bitolado. Eu lembro que a gente, não sei se foi nessa ocasião, que a gente tava conversando sobre coisas da vida. Sim. Porque você tava com alguns pensamentos. Eu falei, cara, muda a perspectiva de você ver a mesma coisa que você faz. Isso aí. E aí, você falou assim, olha com outros olhos. E foi me dando exemplos e tal. Porque as nossas consultas sempre foi assim, o manejo da dor, melhoria de performance, e eu sempre vi você como meu terapeuta também, porque eu chegava com todos os problemas dentro do consultório e assim, a gente conversava e eu saía realmente mais leve. E eu falei assim, cara, é isso. Eu lembro que você falou assim, não tá na hora de você jogar mais, tá na hora de você administrar o jogo. Ensina quem tá chegando agora a jogar. E eu falei, putz, é isso. E aí, nesse período, fiz o bloqueio, melhorei, voltei para atividade física, e aí eu comecei a voar na atividade física, e aí me surgiu uma proposta. Me indicaram o seu contato, você consegue vir aqui para poder dar um treinamento pro meu pessoal, tô abrindo e tal, tarará. Eu falei, consigo, tô indo. E aí peguei meu primeiro projeto. Logo depois desse bloqueio, eu peguei meu primeiro projeto. E aí, de lá pra cá, eu consigo, assim, administrar melhor meu tempo. Eu aprendi outras áreas, porque assim, eu ficava muito focada na patologia anatômica, e hoje eu consegui expandir meu leque para patologia clínica. E tem uma equipe que só soma junto comigo, entendeu? De bons profissionais, pessoas que se comprometem. E aí eu passei a me observar mais, a conseguir olhar mais para mim e entender as coisas que eu precisava. Então, hoje eu não abro mão do meu treino, não abro mão da minha dieta, não abro mão de um tempinho para eu conseguir sair um pouco do celular e dos e-mails que você tem que responder e tal. Mas uma coisa que eu sinto falta é de te ver de 30 em 30 dias para eu poder falar assim, tá bem, não tá fazendo besteira nenhuma. Mas eu tenho que ajudar outras Maris, né? Eu tenho que ajudar outras Maris. E aí, assim, eu não sinto... Me incomoda, assim, às vezes eu sinto um incômodo, mas aí eu me policio, eu falo, eu tô excedendo aqui, deixa eu dar uma passada. Eu acho que, assim, esse autoconhecimento, ele é fundamental sempre. A gente tem que lembrar que você tem 30 anos. Sim. Ou seja, em teoria, faltam 2/3 da vida ainda pela frente. Agora, esse autoconhecimento,
ele demora para a gente conseguir adquirir. Eu acho que assim, de toda essa fase, nossa, essa é a melhor fase da Mari. E eu acho que, cara, é só o começo, tá? Por quê? Hoje a gente está sendo surpreendido por grandes avanços tecnológicos na área da saúde. Só que a gente também vem sendo bombardeado por vários falsos profetas, e é uma das coisas que eu bato aqui. E aí, a gente hoje não teria como ter uma evolução diferente dessa que você teve. Por quê? O que eu fiz foi exatamente a mesma coisa. O que mudou é o seu entendimento, que você faz parte desse processo. Sim. E aí é onde a gente tem essa evolução praticamente matemática. A gente consegue saber, olha, aliviou, aí você foi viver, fez um monte de besteira, volta. Alivia, promete um monte de coisa, não cumpre, faz besteira. Só que numa dessa dá ruim. Sim. Por sorte, a gente conseguiu fazer coisas que fizeram com que você se transformasse numa pessoa ainda melhor do que quando eu te conheci. Agora, o que eu vejo é, tudo começou lá atrás, quando eu falei, Mário, eu tenho que te explicar o que está acontecendo. Então, hoje, a escolha de bons profissionais, hoje com a rede, você consegue saber se a pessoa tem formação para aquilo, se ela tem titulação para aquilo, se ela tem qualificação para aquilo, se as pessoas gostam do resultado que ela faz. Porque hoje, o que acontece? Quando você vai a um salão de beleza, você pergunta a referência da pessoa. Quando você vai fazer unha, você pergunta a referência da pessoa. O médico, você vai em qualquer um. Ah, você pesquisa. Você pesquisa o que está mais perto de você, o que o plano de saúde te disponibiliza. Só que uma coisa que me impulsionou, inclusive, de criar esse espaço foi ver pessoas que tiveram tratamentos clínicos bizarros, como foi o seu caso, às vezes tratamentos cirúrgicos bizarros, só que a pessoa sequer sabia o que ela teve. Não consegue entender. Porque você é da área da saúde e mesmo assim deu bug na sua cabeça lá atrás. Sim. Agora imagina se fosse uma Mari que não tem essa formação. Uma pessoa completamente leiga. E assim, às vezes eu paro para fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu e fica uma voz que ecoa assim na cabeça. Eu passei por um fisioterapeuta que ele falou assim, não, seu problema é que tá tudo fora do lugar, eu vou fazer quiropraxia em você. Eu falei, tá, tudo bem, beleza, cara. E aí eu fico pensando assim, com a minha condição óssea, porque depois a gente avaliando densitometria óssea, e você me explicando todo o caso, e assim, eu vendo a minha trajetória de dor e tal, eu falo, às vezes eu me pergunto, será que não foi aquela quiropraxia que eu fiz lá atrás, que tipo assim, deu uma piorada significativa no meu estado? Porque tem muita gente, tem muito profissional, inclusive, acho que até, de repente, um pouco chato falar, mas tem muito profissional que tá nem aí, cara, vê o paciente como um saquinho de dinheiro ambulante, assim, isso me dói de uma forma muito profunda, porque são poucas as pessoas que se preocupam em enxergar a pessoa, enxergar, assim, como ela tá se sentindo, o que pode influenciar nisso aqui. Lembro que há pouco tempo, assim, tem quase um ano, eu tive uma consulta com você, e você falou assim, olha, você tá bem e tal, mas o que tá acontecendo que você tá diferente? E aí eu falei assim, caraca, tá perceptível? Tá perceptível. Aí eu falei assim, não, tô com o diagnóstico do meu irmão, assim. Você falou assim, não, calma, você sabe que vai ser um mix de emoção, se precisar eu vou estar aqui, mas assim, tenta manter seu foco para você conseguir ajudá-lo, você precisa estar bem. E aí eu fui interiorizando isso, a gente tá passando pelo processo, tá funcionando, mas assim, é esse tato que às vezes falta, entendeu? De você fazer a consulta, mas você ter o olhar de... Sim. É uma pessoa, não é assim, não é um paciente que vai te remunerar por aquilo e você vai dispensar e pronto. É você enxergar a pessoa, Mariana, é você enxergar a pessoa que está sentindo aquilo ali, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. E depois que eu conheci a sua equipe, que eu conheci você, eu consegui entender que existem profissionais que se preocupam com isso. Porque eu pensava assim, eu falei, cara, eu sou bizarra
de pensar no meu paciente dessa forma, entendeu? Só que o grande problema, que aí foi uma das coisas que, assim, o seu caso é um caso que me marcou nisso, tanto que a gente, depois de um tempo, virou amigo, exatamente porque começou numa condição bizarra, né? Você pegar uma menina de 20 e poucos anos com diagnóstico de hanseníase, tipo, é bizarro, né? Só que, assim, esse entendimento, e eu vi o seu grau de devoção ao trabalho, a sua responsabilidade, eu falava com você, eu falei, Mari, para você fazer alguma coisa bem feita, você precisa estar bem, porque o dia que você estiver bem, você vai ver que lá você era meia boca. Hoje eu tenho essa percepção. Você era meia boca lá atrás. E mesmo meia boca, você era melhor do que muita gente. Isso aí. Então, esse entendimento, ele tem a ver com performance. E é difícil a gente entender o que é performance até sentir um gostinho. E só que você só consegue isso com esforço. É disciplina, né? Porque cara? se eu pudesse fazer você sentir o que a Mari sente hoje, lá em 2017, quando eu te conheci, talvez em 2018 você já tivesse como você está hoje. Só que não dá para fazer isso. Porque a maturidade é um nome bonito que a gente dá para a quantidade de merda que você vai fazendo. De pancada que você leva. Exatamente, entendeu? E eu falo, você tem que tomar pancada para poder aprender. É mais bonito você ouvir a pancada que o outro levou e você conseguir assimilar e não fazer a mesma coisa? É mais bonito. Mas assim, eu acho que você só aprende a guerrear na guerra. Não tem jeito, entendeu? E é difícil você, com 20 e poucos anos, ouvir. Nossa, você se sente dono do mundo. Com certeza. O mundo é seu, tá todo mundo errado e só a sua verdade importa. E aí hoje você vê que, por exemplo, a quantidade de coisas que você consegue fazer, a quantidade de tarefas que você consegue fazer, os bons momentos que você tem, por exemplo, com seu irmão, com a sua filha, com seu marido, com a vida. E isso veio depois de inúmeras intervenções da coluna, um tratamento cirúrgico, ou seja, mostra que a evolução, o tratamento é um pedaço, a minha parte foi um pedaço. E quando você faz isso com segurança, é um tratamento seguro. Sim. Porque eu preciso de um fisioterapeuta que seja profissional, um nutricionista que seja profissional, um cirurgião de coluna que seja profissional. Qualquer um desses que titubear, dá problema. E a pessoa, assim, ela conseguir entender que... E assim, o que eu acho legal na equipe, por exemplo, a Nayara, que eu criei um laço de amizade com ela. Acho que tem até uma foto minha dela numa consulta dessa daí. Que a gente fez toda a avaliação. Isso foi logo depois da cirurgia, minha cicatriz tá bem sequinha ainda. A gente fez a avaliação e aí ela falou comigo assim, olha só, se você não seguir a dieta, se você não se comprometer a perder o peso que a gente precisa que você perca, eu tomo café com você, a gente vai pro cinema, nossa amizade continua a mesma, você não vai falar que você é minha paciente mais, porque eu preciso que você consiga entregar aquilo que a gente tá propondo. Acaba que, assim, muitas das coisas que eu falo, né, a Nayara fala também, porque, obviamente, para quem não sabe, Nayara é minha esposa, ela é nutricionista, e ela que me atura. Né? Então, assim, muitas das coisas que eu falo... Nayara, parabéns. Muitas das coisas que eu falo e faço, ela presencia isso daí. Só que eu falo para todo mundo. A cirurgia que eu fiz em você é um pedacinho da minha arte, um pedacinho de mim que está aí em você. Sim. Então, quando você fala para os outros que é minha paciente, o que acontece? Você tem que ter feito a sua parte também, porque se o resultado ficasse ruim, você ia falar, olha, a cirurgia ficou ruim. Ninguém fala, olha, a cirurgia ficou boa, eu não fiz a minha parte e o resultado ficou ruim. Então, por exemplo, tem paciente meu que eu não opero, mesmo tendo indicação. Eu falo, cara, você não tem perfil para me operar. Procura outro. Que aí você não fala que é meu paciente. Sim. Ou tem paciente meu que eu falo, cara, você não vai seguir, procura outro. Eu vou te dar alta. Porque não adianta, eu não vou ficar te enrolando. E aí, quando isso entende, você vê que assim, a gente virou mais amigo do que médico e paciente. Sim. Óbvio que eu vou acompanhar a sua doença da coluna pelo resto da vida, porque é uma doença degenerativa de desgaste.
Agora, se eu faço o que precisa ser feito, eu consigo controlar um processo degenerativo. É uma via de mão dupla, né? Exato. Porque assim, não tem jeito. A gente vai envelhecendo, o organismo vai envelhecendo junto e tem pontos que a gente vai precisar tomar conta pro resto da vida. Mas eu acho assim que essa percepção de ou você me ajuda a te ajudar ou não tem como, é uma sacada pro paciente também. Porque às vezes você vai e você só quer, assim, sanar a dor. Você só quer um comprimido que resolva, uma cirurgia que resolva. Você quer o caminho rápido. O caminho rápido. Todo mundo quer o caminho rápido. E quando você consegue entender que o caminho mais demorado, mas aquele que é mais duradouro, é você virando a chave em você, isso melhora a sua vida 200%. Hoje eu consigo ter essa percepção. Então, assim, às vezes eu chego pancada, cansada, tipo assim, porque eu não trabalho mais de 16 horas na mesma posição, mas eu continuo trabalhando mais de 16 horas dia, mas entendeu? o problema, cara, você gosta, eu vejo que você gosta. É a sua praia. Eu entendeu? gosto. É um Só que assim. agora você está se preparando para aquilo. Então, assim, depois vocês vão ter os contatos das redes sociais da Mari. Você vê, assim, eu vejo os seus desabafos no trânsito. Ah, gente, olha, tem coisa que me tira do sério. Eu vejo a sua rotina de treino, que independente da hora você vai, porque tem que ir. Isso aí. Entendeu? Tem dia que eu treino 5 da manhã, porque abriu 5, eu consegui acordar disposta e eu consigo entender o limite do meu corpo. Não é uma coisa assim que eu faço obrigada. Que, não, eu tenho que treinar 5 horas, senão eu não consigo treinar. Cara, se eu fui dormir meia-noite, 5 horas eu tô destruída. Então, eu me permito dormir um pouquinho mais, porque eu tenho essa flexibilidade pra eu treinar um pouco mais tarde. Mas tem dia que eu tô tranquila, então eu vou treinar pela manhã. Não, hoje meu dia vai ser corrido, que minha agenda começa 9 horas e eu só vou terminar 9 da noite. E aí, à noite, eu vou estar esgotada pra poder treinar. E eu tenho 2 horas de almoço, eu vou lá, faço meu treino no almoço, depois eu almoço e vida que segue, entendeu? Só que o autocuidado já entrou na sua agenda. Isso aí. É essa a diferença. Por quê? Isso aí. Dentro da nossa conversa, já teve a Mari lá de trás que abriria a mão disso para poder fazer o trabalho. Não, hoje eu não abro mão, Entendeu? assim, desse momento que eu tenho. Eu falo que é o meu momento de recreação. Porque, assim, meu fone de ouvido com músicas duvidosas tocando, entendeu? Que é o medo que eu tenho. Vai que dá um pau e meu alguém celular... vê sua playlist. Nossa, não essas trends que tem no final do ano, que é sempre o que você ouviu, retrospectiva do que você ouviu. Eu falei, não, gente, não coloque isso não, porque eu ouço música ou no trânsito ou na academia. E essa da academia não tem como, entendeu? Eu tô treinando, não dá. E aí, sou eu, meu fone de ouvido, uma garrafinha d'água, um sonho e o peso que eu consigo fazer. Tem dias que, como toda mulher, ela oscila os ciclos hormonais, então tem períodos que eu vou conseguir fazer um peso um pouco maior, tem períodos que eu faço um peso um pouco menor, mas eu não deixo de fazer. E assim, e é isso. Tem horas que eu falo, nossa, que execução horrorosa que eu acabei de fazer, mas vou tentar de novo, deixa eu me filmar aqui para eu poder ver se tá certo o que eu tô fazendo. E é você começar a se observar, e aí você passa a ficar bem consigo mesmo, entendeu? E não precisar mais de tantos subterfúgios medicamentosos. Não vou dizer assim, parou de doer 100%? Não, de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça ou outra, porque assim, é do estresse mesmo, diário. É do jogo, cara, é do jogo. De vez em quando eu dou uma sentida e eu fico... Será, Deus, que eu vou sentir tudo isso de novo? Aí eu volto à consciência de que tô fazendo menos aqui, deixei de entregar tanto no treino, deixei de cumprir o tempo de descanso que eu precisava. E a gente vai voltando a entender, porque a grande sacada é essa, é você se entender. E encontrar uma parceria com o médico que entenda a sua perspectiva de vida. Porque nem todo mundo vai conseguir enxergar o mundo, enxergar a vida com os olhos do Daniel, entendeu? Sim. As pessoas não vão conseguir fazer isso. Você não muda a minha perspectiva de vida e nem eu mudo a sua. Mas se você consegue entender a forma que eu enxergo, já ajuda, assim, absurdamente. Porque quando você tem esse entendimento e você enxerga o paciente dessa forma, o paciente se sente seguro de falar assim, cara,
eu tô em boas mãos e eu vou seguir o que esse camarada aí tá falando, porque ele tem conhecimento de causa e ele vai me levar para um caminho bom. E uma coisa que eu aprendi com esse tempo de trabalho, Maria, é exatamente isso. Porque assim, lá no começo, quando eu tinha outras Mares na mesma condição, cara, eu ficava puto. Porque eu falava, cara, essa menina não tá vendo isso, que vai ter um problema, que vai dar merda, ela não tá vendo isso. Só que assim, o tempo me fez ver que eu preciso também respeitar o seu tempo de entendimento das coisas. Porque eu costumo usar uma analogia que eu conheci a Mari caindo no poço. E aí, naquelas intervenções, foram momentos que você estava em queda livre no poço. Sim. E aí não adiantava eu falar com você bem assim, pega impulso e sobe, porque você estava caindo, então não dava para entender. Quando que você me entendeu? Quando você encostou o pé na lama lá no fundo. Aí eu falei com você bem assim, Mari, deu ruim, mas pra gente sair agora, você vai ter que seguir o que eu falei para você. E aí, esse é um momento que, se você for ver, a sua cirurgia foi em 2023, se eu não me engano, e a gente começou a nossa trajetória em 2017. Então, foram 6 anos de queda livre, até eu chegar no momento e falar, cara, eu vou precisar te operar, só que para você sair do fundo, aí você vai ter que exorcizar alguns demônios, cortar alguns pesos, focar em você, pegar a impulsão e subir. O que a gente está percebendo? Você está subindo. Sim. Então, esse entendimento faz parte do seu processo de aprendizado pessoal. É por isso que hoje, os sucessos que eu tenho dos tratamentos que eu faço não é mérito só meu, muito pelo contrário. É mérito disso. Por quê? Como eu sou conversador, eu gosto de conversar exatamente porque eu preciso que você faça parte do tratamento. Porque a maior parte das vezes é você com você mesmo. Sim. Porque a luta diária é essa, é você com você mesmo. E assim, eu acho que quando eu consegui entender que eu estava no caminho certo, foi uma situação de trabalho também, que eu olhei e eu falei assim, cara, não dá pra mim, assim, vai além do que eu posso entregar, porque vai me consumir um tempo que eu não tenho, porque ou eu vou entregar aqui, ou eu vou cuidar de mim, cuidar da minha vida, da minha família, porque a vida não é só trabalho, e eu consegui assimilar isso, porque há bem pouco tempo atrás eu não consegui assimilar. Eu falei, ó, se for pra eu entregar metade disso, metade desse tempo, eu consigo. Agora, esse tempo integral eu não posso. E aí eu ouvi do outro lado, assim, uma pessoa, porque eu tenho muito respeito e muita admiração, que independente de qualquer coisa, assim, me ensinou a ser a profissional que eu sou. Falou assim, não, ou você tá dentro ou você tá fora. Não quero você por metade. Eu falei assim, então eu tô fora. E aí foi um choque, assim, sabe? Quando você escuta na sua cabeça como se um estágio inteiro fizesse um barulho, foram os meus neurônios me aplaudindo. Tipo, finalmente, cara, você se libertou, você conseguiu entender que você precisa se priorizar para algumas coisas. E eu faço isso, desde então, eu faço isso diariamente. Às vezes minha filha, ela tem 11 anos, e ela chega para mim e fala assim, tá na hora, é a hora que eu consigo ir treinar, tipo, 8 horas da noite, ela chega pra mim e fala assim, mas se eu for treinar agora, quando você chegar, eu vou estar dormindo já, porque eu tô muito cansada. E aí eu olho pra ela e falo assim, filha, amanhã a mamãe acorda mais cedo pra poder tomar café com você, pra poder ficar com você, mas assim, eu preciso ir treinar, eu vou treinar por você. E aí ela ficava sem entender, e uma vez eu peguei um trechinho de coisa na internet que falava assim, a gente costuma dizer que eu morreria por fulano, mas e viver por fulano, entendeu? E aí eu fiz essa sacada de tipo assim, se eu não tiver um preparo físico, uma condição física, se eu não conseguir me manter no eixo, eu não vou acompanhar minha filha crescer, entendeu? E se você for ver, Mari, por exemplo, do ponto de vista de qualidade de mãe, vamos colocar assim, a Mari de hoje, ela consegue ser uma mãe muito melhor fisicamente, emocionalmente, como exemplo, do que aquela Mari lá atrás. Sim. Entendeu? Porque acaba que o que você ensina para ela, muitas vezes, é o que não é falado, e sim o que é feito. Exemplo. Entendeu? Cara, eu vejo
Assim, eu tenho umas bandas elásticas em casa e meu marido, ele é educador físico. E assim, ele se morde de raiva, porque ele fala assim, eu sempre falei com você e você nunca quis ir. Mas eu falo com ele e falo, bicho, santo de casa não faz milagre, não tem jeito. Por isso que de vez em quando ele briga, ele fala, vou ligar pro Daniel, cara, pra ver se dá um jeito, porque não tá dando jeito. E aí, então, em casa a gente sempre tem banda elástica, halter, a gente faz em casa. E aí, a Duda, ela, depois que eu melhorei a alimentação, melhorou a alimentação de todo mundo dentro da casa, porque você vira um reflexo, entendeu? E aí, passou a comer melhor, nos horários corretos. Lá em casa não entra açúcar, tem um bom tempo. Ela aprendeu a tomar café sem açúcar. Imagina. Suco, com muito pouco açúcar. Ela prefere os sucos naturais do que os industrializados. Assim, foi aprender a fazer panquequinha, que tá começando agora essa pegada de aprender a cozinhar. E aí você vira reflexo de todo mundo dentro de casa. E eu cheguei em casa esses dias e tava lá a Eduarda com a banda elástica fazendo um agachamento. Mamãe, tô fazendo aqui uma atividade física porque excedi, né? Fui pra casa da minha Dinda e comi muita besteira lá. E aí agora eu preciso correr atrás do prejuízo. Isso, cara. E a gente foi orientando ela e parei pra analisar e falei assim, cara, um negócio que você muda... Uma reação em cadeia. Exatamente. E aí eu percebi, assim, e eu sempre brinco isso lá em casa, que você é a média das 5 pessoas com quem você anda, com quem você convive. Com certeza. E se você é exemplo para essas pessoas vão ser exemplo para outras pessoas, e por mais, assim, que você fale, que você peque, porque ninguém é perfeito e uma hora ou outra você acaba pisando na jaca mesmo e pronto, acabou. Mas você tenta manter aquela conduta ali e passar um ensinamento de uma frustração que você teve e o que você teve que sofrer para poder melhorar, e a pessoa consegue absorver um pouquinho daquilo, pô, você ainda ganhou... mais sendo sua filha, cara. Você ganhou o título de Copa do Mundo, entendeu? De assim, que você pode influenciar, você pode fazer. Isso eu não sabia. Que legal, eu fico super feliz. E lá em casa todo mundo, assim, fã do Daniel. Nada, faço com o maior prazer. Mari, é um prazerzão Tô feliz ter você de estar comigo. aqui. Obrigado por você ter compartilhado sua história com a gente. Isso. Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui sempre. Tá? Mas, a Mari se transformou numa amiga, tá? Uma pessoa que eu admiro muito. Eu fiquei muito feliz por essa resiliência que você teve, essa transformação que você teve. E assim, num projeto desse meu, você não poderia estar fora dele, você tem que participar, né? E eu queria que você deixasse, Mari, claro que assim, você já falou muita coisa bacana, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão, né, em qualquer dessas fases que você passou, uma mensagem final para tentar juntar isso daí. O que você deixaria para quem está ouvindo a gente? Cara, eu acho que assim, você tentar reconhecer as suas limitações e entender o fundamento disso, e aí quando se trata de doenças, de limitações, de dores, procurar um profissional habilitado, procurar um profissional que tenha respeito no mercado, e num bate-papo você entender se aquele cara ele tá te enxergando, se ele tá te vendo, e buscar ajuda e tentar seguir o tratamento da forma correta. E entender que a vida ela vai além, e que nem sempre um diagnóstico inicial de que você tá fadado aquilo ali é o real. Assim, você tem outras opiniões, você pode ter outras condutas, e a virada de chave, ela vem da gente. Não adianta uma terceira pessoa falar e te apontar, porque qualquer pessoa ela só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Se você não quiser, se você não entender que precisa mudar estilo de vida, alimentação, hábito de vida para que seja um esporte, uma atividade física, e entender a sua condição, as coisas não mudam. Então, assim, a virada de chave, ela vem da gente. Às vezes, a gente tem um anjo da guarda que ajuda e direciona, mas, assim, mesmo com essa ajuda e esse direcionamento, a gente precisa entender que o jogo é a gente com a gente. A batalha é essa. É você com você mesmo.
E é isso. Mari, de novo, muito obrigada. Manda um beijo para todo mundo. Com certeza. Gente, é um prazer ter a Mari aqui com a gente. Uma sugestão que vale as reflexões diárias. Sigam essa figura nas redes sociais. Sim, vocês vão... Vale a pena as Muitas reflexões risadas. do trânsito, as reflexões da vida, tá? É uma pessoa que ela engrandece muito a gente do ponto de vista de energia do dia. E tomara que vocês tenham gostado. Essa é uma ideia da gente trazer as pessoas do dia a dia exatamente para compartilhar isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa o comentário, siga a gente nas redes sociais. Se isso for interessante para você, compartilhe com alguém que esteja passando por isso, tá? A nossa equipe está à inteira disposição para esclarecer isso daí. Nós já temos um corpo técnico grande exatamente para esclarecer isso daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, porque como eu sempre digo, a base do sucesso do tratamento vem de você entender o que você está sendo, o que você está sofrendo, o que você vai ser submetido. Então eu acho que a gente não pode ser submetido a nenhum tratamento que você não tenha certeza do que aquilo vai acontecer, porque senão você só fica com a parte ruim. E o nosso podcast vem exatamente com essa ideia de ajudar você que está sofrendo. Até o nosso próximo episódio.